Todas as coisas debaixo do sol, em cima da terra, sucedem tantos boas quanto para ímpio, quanto para justo. A Bíblia diz. Louvado seja Deus. E eu comecei a pregar essa palavra na igreja. Vou contar rápido esse testemunho. Irmãos, eu comecei a pregar essa palavra e parece que Deus estava me preparando. Quase todo culto eu falava, irmãos, todas as coisas, tanto boa quanto má, acontece tanto para o justo quanto para o ímpio. Todas as coisas. E aí, irmãos, eu pregando a palavra do Senhor num certo dia, eu olho a minha filha, ela está toda manchada, um monte de roxo, de cima e embaixo, a Isabel, com 2 anos. Antes de fazer 2 anos, porque foi em abril, em maio que ela fez 2 anos. E aí eu começo a olhar ela está toda roxa, e eu pensei que era normal, que ela estava brincando, e os brinquedos estavam batendo nela, porque ela é branca, né, vai ficando roxo. Mas quando eu olhei mais atentamente, quando eu olhei a barriga dela, estava parecendo uma pancada. Como se ela tivesse dado uma pancada, tivesse estourado assim, eu estava quase preto. E eu falei, Senhor, tem misericórdia. E aí a irmã da igreja falou para mim assim, faz um exame. Quando eu fui fazer o exame, irmãos, meu esposo nem chegou em casa, o povo do laboratório ligou para ele. E aí, quando ele chegou, eu já estava com o exame na mão, eu vi a quantidade que estava a plaqueta dela, e a plaqueta dela estava 10.000. Irmãos, e ali eu falei, Senhor, tem misericórdia, era uma quarta-feira, não me esqueço. E aí eu falei, Jesus me sustenta, lá vai eu para o materno infantil, com essa menina com 2 anos, quase 2 anos de idade, nunca tinha passado por médico. E quando eu cheguei lá, que eu mostrei o exame, eles já colocaram lá o laranjado nela, já corri com ela lá pra dentro, e a mulher falou assim, tira outro sangue para nós termos certeza. E ali eu já posei, irmãos, ali naquele banco, porque eu já cheguei lá à tarde, eram as 8 horas mais ou menos quando eu consegui atendimento. E eu lá naquele banco, a médica falou assim, se você quiser ir embora, pode ir. Eu falei, não vou sair daqui enquanto eu não tiver um resultado. E eu passei a madrugada deitada naquele banco junto com essa menina e comecei a orar. Senhor, tem misericórdia, Senhor, me ajuda. E toda hora chegando criança. E eu falando com as mães, irmão, porque aonde eu estou, pode ser no cemitério, pode ser no hospital, pode ser no postinho, pode ser na loja, pode ser na padaria, pode ser no supermercado. Se eu ver uma alma que precisa da palavra de Deus, eu não saio de lá sem falar a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. E eu falando, e eles, o que é que ela tem? Falei, não sei, mas eu já sabia. Não sabia a certeza, mas eu sabia pelos estudos do Google, né? Porque todo mundo vai olhar o Google, então eu fui olhar o Google. E lá no Google diz que ela tinha púrpura. Púrpura é uma doença autoimune, quase que igual à leucemia, mas não é a leucemia. Ela é uma doença em que o próprio organismo ataca as plaquetas, aleluia, glória a Deus. E a pessoa vai descendo as plaquetas até chegar ao ponto de dar uma hemorragia. Se ela caísse, se ela batesse a cabeça, qualquer coisa que acontecesse, o sangue descia e não parava, não estancava, descia direto, era como água. Louvado seja Deus. Quando nós tirávamos o sangue, ele chega, pulava assim, ó, de tão líquido que estava, não coagulava o sangue dela. E aí a médica pediu o exame, quando fez o exame, pelo exame do materno deu 37. Ela falou assim, vamos esperar o hematologista chegar. Quando a hematologista chegou, que olhou os exames dela, irmãos, ela pegou, já era 1h da tarde, ela falou assim, vamos fazer outro exame. Se a plaqueta dela subiu, você recebe alta, sem tomar nada. Nós estávamos lá de molho. Isso já era quinta-feira, 1h da tarde. Mas se a plaqueta dela não subiu, nós vamos ter que fazer outro procedimento. Eu olhei nela e falei assim, doutora, pode ser aplasia? Ela falou assim, pode. Aplasia é um câncer. Irmãos, quando ela falou isso, parece que o meu chão se abriu e eu caí de lá dentro. E eu saí daquela sala chorando. Irmãos, e as lágrimas desciam e eu peguei essa menina no colo ali dentro daquele materno. E comecei a dizer para Deus, Pai, não foi eu que te pedi. O Senhor me deu em cima de um DIU. O Senhor me deu tudo e o Senhor não vai levar. Assim como o Senhor fez com Abraão, ainda que seja morta, ela pode morrer aqui agora, mas eu saio daqui com ela viva.
Irmãos, eu andava naquele corredor de um lado para o outro e lágrima descendo, minha cara estava desse tamanho. E eu começava a cantar, só o Senhor é Deus, Deus me deu, Deus tomou. E eu abri, eu levei a Bíblia, comecei a louvar. E todo mundo que estava perto de mim não conseguia chegar perto de mim. Eu chorava também porque eu chorava. E eu chorei ali umas meia hora. Ninguém chegava perto de mim, mas quando eu terminei de chorar, irmãos, eu me recompus. E falei, o meu Deus vai me dar vitória. Irmãos, é tão rápido quando você confia na palavra. Quando você vive um milagre na sua vida, quando você sabe que o seu Deus está do seu lado, isso é andar com Deus. Aleluia. Eu me recompus e eu comecei a pregar. Falei, Jesus, o Senhor me trouxe aqui para pregar e eu vou pregar. E comecei a pregar e ela lá sentada. E aí quando chegou o exame, foi muito rápido, 1 hora. O enfermeiro, eu já vi que ele chegou e ele não queria me falar. E eu cheguei nele e falei, onde que está a plaqueta dela? Ele falou assim, estava quanto? Quando ele falou isso, eu já sabia que tinha caído. Falei, estava 37. Ele falou, tá 8. Pegaram ela no colo, correram com ela lá para baixo e pediram a solicitação do remédio de 35 mil reais, hemoglobina humana. Irmãos, eu orei, chorei mais um pouquinho para Jesus fazer, né? Liberar esse remédio. Louvado seja Deus. E já desci para dentro daquele quarto. Como as plaquetas dela estavam abaixo, qualquer vírus ela poderia pegar. E do lado dela tinha um menino com meningite. Louvado seja Deus. Do lado dela. E eu falei assim, Jesus não vai pegar, sabe por quê? Porque o Senhor me trouxe aqui por causa de um negócio. E eu vou sair curada desse negócio. E ela disse assim, se funcionar a imunoglobulina humana, nós não vai precisar tirar o líquido da coluna para saber se é leucemia. Se não funcionar, nós vamos saber. Irmãos, e aquela luta que eu passei ali, porque colocaram logo um acesso no braço dela e ela nunca tinha colocado. Então, irmãos, eu sofri 4 dias dentro daquele materno sem sair de lá de dentro. Orando ao Senhor e pedindo misericórdia. Ela tomou, chegou aquela imunoglobina, ela tomou durante 8 horas, porque é gota por gota, pingado. E a todo tempo, irmãos, Deus me deu uma força ali tão grande depois, que eu comecei a orar pelas pessoas. Eu comecei a profetizar na vida daquelas mães. Eu comecei todo dia de manhã que eu estava ali. Eu abri a minha manhã com o culto ali, só eu e minha filha quietinha, tinha mais ou menos 25 crianças lá dentro com mães. Aleluia, agora Deus não fazia barulho para não atrapalhar, mas em cada um eu chegava e dizia, Jesus salva, liberta e cura, e Jesus vai curar, vai tirar daqui, em nome de Jesus. E as mães iam recebendo alta, ia chegando mais mães, e eu da mesma forma, falando do mesmo jeito, e a médica segura ela na cama, não deixa ela cair, porque se ela sofrer hemorragia não tem o que fazer. E eu falei, Jesus vai curar. E além das manchas, tava as pintinhas. Quando ela começou a tomar o remédio, irmãos, no sangue dela, as pintinhas foi sumindo automaticamente. Louvado seja Deus. Automaticamente foi tudo limpando. Louvado seja Deus. Olha só para você ver o tanto que Deus é bom. Então ali eu já estava firme, né? Pensei, falei, agora eu vou embora. As plaquetas já foi para 200 em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E quando foi 1 hora da manhã da sexta-feira, aleluia, agora Deus foi colher o sangue dela para tirar o exame, para ver quanto que estava. Quando colheu o sangue dela, irmãos, de 8 mil as plaquetas foi para 42. A médica falou assim, já tá bom, tá subindo, mas não é lá aquelas coisas. Eu falei, louvado seja Deus. Irmãos, e quando eu estava ali, ela estava com a assadura, eu peguei a pomadinha da menina do lado, né, para passar nela. E o menino estava com coqueluche, e eu não sabia. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, orei nela e passa o sangue, queima, Jesus, e queima, não deixa não, colocar ele lá no isolamento. Um menininho de 1 mês, mas não pegou nada, porque Jesus é bom. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando foi no sábado eu recebi alta. 15 dias depois, eu voltei lá e tirando o sangue dessa menina, as plaquetas dela de 42 foi para 57 mil. 15 dias. O médico falou, tá bom, não vamos passar nada, vamos esperar. E eu e meu esposo começamos ali em oração, no ciclo de oração. Nós começamos a buscar ali a palavra de Deus. Coloquei ela para jejuar até meio-dia. Falei, você vai jejuar porque Jesus vai te curar e você vai jejuar.
Ela começou a jejuar. Começamos a cantar ali no culto, ungindo ela no altar, colocamos ela lá. Jesus vai curar. Os irmãos da igreja todos de orando, todos do meu lado ali, juntamente com o pastor. Não, vai ser curada, e chorando e jejuando por ela, levantando clamor. Todos que estavam do nosso lado viu que nós passamos. Aleluia, glória a Deus, foi o tempo que nós saíamos para pregar, era de manhã. Aleluia, glória a Deus, aonde nós ia era pregação, aonde nós ia nós falava só Jesus salva, aonde nós ia nós falava Jesus é bom, porque irmão, tem crente que passa luta, que você vai olhar para ele, você desiste de ser crente. Oi, irmão, como é que você tá? Deus me livre, eu tô pegando. Irmão, eu não consigo mais. Irmão, fala, irmão, então vai logo pro boteco, vai fazer alguma coisa para acabar com isso aí, porque Deus me livre. Aleluia. Veio o povo lá de fora pedindo ajuda, o crente tá pior do que o ímpio. Irmão, que dia que o povo vai converter? Aleluia. Rabiaçude canta labaceda. Crente que conta derrota, crente que conta diz, irmão, eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas não temerei mal algum, porque sei que Deus está comigo. Aleluia. E a maior prova que você pode passar não é nem na sua carne, na carne de um filho. Na sua você passa o que tiver. Mas um filho, uma criança é difícil. Ele marcou o retorno para mais um mês. E quando ele marcou o retorno para mais um mês, de 57 mil, as plaquetas dela caiu para 39. E quando eu cheguei lá, eu falei, Senhor, esse mês é o último mês. Quando foi para 39, o médico falou assim, observa ela, se cair para 20, você volta correndo, nós vamos ter que internar. Eu falei, doutor, é uma aplasia? Ele falou assim, não, é assim mesmo, é um ano para subir as plaquetas dela. Mas mesmo assim eu tinha que vigiar, porque não podia nada. Se ela tivesse mesmo 15 anos, tivesse regra, ela não poderia nem ter regras, porque ela sangrava até ir embora. Então, eu e meu esposo, foi 2 meses para nós voltarmos do médico. Nós começamos a fazer uma oração, começamos a buscar Deus. Ela fez uma bateria de exame, até foi um médico lá no culto um dia. E esse irmão foi lá, irmãos, eu creio assim que foi permissão de Deus. Porque quando ela olhou os exames, ele falou assim, nossa, tá 39 mil, as plaquetas dela é grave. Aí tá bom, né? Eu já entendia. Mas aí ele falou que ela tinha tanto vírus que eu falei, pronto. Flávio falou, pode enterrar, não tem mais vida. Também a mente não fosse firme em Deus. E ele falou, tira tudo dentro da casa, não pode perfume, não pode maciante, não pode nada. Aleluia, glória a Deus, as roupas tem que ser no sabão de coco, os talheres tem que mudar, tudo tem que mudar. E eu falei, não vou tirar nada, porque o Deus que eu sirvo, Ele cura, Ele restaura, Ele é o dono da bênção. E aonde eu passar, eu vou contar essa vitória, porque eu sei o que eu passei, eu sei de onde eu vim, e o meu Deus me deu vitória. Não oscila na fé. Não oscila naquilo que Deus te prometeu. Não oscila nas palavras de Deus. Aleluia, agora Deus fica firme. Você viu Noé oscilando? Não. Ele foi construir a arca, porque ele sabia que Deus ia vir com o dilúvio. Agora tem crente que Deus está avisando, irmão, enquanto ele não estiver submergindo lá dentro da água, ele não vai acreditar no que Deus falou. Aleluia. Rabaçu decanta lá vai. E aí nós voltamos nesse médico, ele falou, agora só repouso, não passou remédio nem nada. Eu falei, Jesus, quem vai curar ela é o Senhor, não vai ser médico nenhum, vai ser remédio nenhum, vai ser o Senhor, porque nem remédio tem pra isso, não tem cura. E aí nós começamos, irmãos, a orar, e mais jejum, e mais oração, e fazendo a obra. Eu falei, Senhor, eu vou fazer a obra. Aonde o Senhor me enviar, quem que o Senhor me enviar, do jeito que o Senhor quiser, de a pé, de jegue, de bicicleta, de qualquer coisa. Pai, aonde o Senhor quiser que eu for, eu vou. Jesus, tem misericórdia, se eu tiver alguma coisa para me consertar, alguém para me pedir perdão, eu peço, eu abraço, eu amo, eu choro, eu levanto. Pai, tem... irmãos, a gente começa a caçar alguma coisa. Eu não fico em luta muito tempo, eu já caço logo em mim, quem que é, quem que eu tenho que pedir perdão, quem que eu tenho que me humilhar. Jesus, eu tenho que consertar com meu esposo, será? Porque eu dou muito trabalho para ele, meu pai tem misericórdia. Alguma coisa, Espírito Santo me revela, me mostra, mas não me deixe nessa luta. Eu já falo logo assim. Irmão, não tem isso não. Aleluia, agora Deus, todo dia nós temos que se consertar, todo dia nós temos que melhorar, todo dia nós temos que descer na casa do oleiro, descer na oração, descer no jejum. Sabe por quê? Porque quem desceu primeiro foi Jesus, não foi nem eu, nem você, nem Paulo, nem Tiago, nem João, não. Foi Jesus que desceu da glória dele e humilhou por nós. Rabassu decanta, labacebra. E aí Deus falou assim, é só uma prova, vai passar.
Eu falei, ai, Senhor, tá doendo. E aí, né, eu peguei e falei, Jesus, nesse meio dessa prova, eu falei, Senhor, eu quero um carro, porque eu não aguento mais essa fiorinha. Não me cabe, nem eu, nem os meninos. Como é que eu vou fazer a obra, Senhor? E eu vou chegar nas igrejas e pregar, sendo que eu mesmo já estou irregular, se eu passar na blitz, tem misericórdia de mim? Pensei. Porque o povo, irmão, eles não vigiam, né? Mas não tem problema não, mas você está fazendo a obra, não, mas tem que buscar para Deus tirar da prova também. Ah, não, porque eu estou fazendo a obra, eu não preciso pagar IPVA, eu não preciso pagar minhas contas, eu posso passar nas blitz de qualquer maneira, eu posso respeitar a autoridade, né? Louvado seja Deus, não precisa fazer nada, irmão. Jesus paga por mim, eu vou andando nas asas dos anjos até chegar lá na cadeia. Aleluia. Louvado seja Deus. A verdade é essa, né? Até mesmo eu aprendi a dirigir moto e carro, mas eu não ando assim. Por quê? Porque eu sou crente. E o crente é perseguido, né? Aí eu tô lá sem carteira e o policial fala, vai, minha filha, você não é crente? Eu falo, eu sou. Sou a crente sem vergonha, porque eu tô andando sem carteira. Aleluia. A verdade é essa, tampa as brechas. Irmão, o povo foi procurar em Daniel brecha, achou o quê? Mas tem crente que não acha brecha, acha uma loca, acha um avião, acha tudo lá. Aleluia. Louvado seja Deus. Por quê? Porque o crente não tampa a brecha. Irmão, o ditado do homem. Sabe como que é o ditado? Que eu não estou nem aí para quem que pensa de mim, não. Olha, eu sou crente, Deus conhece meu coração. E Paulo disse assim, se for para o meu irmão escandalizar que eu não coma nem carne. Será que Paulo estava preocupado do irmão escandalizar com ele? Não come nem carne. No verso não vai. Irmão, observa nossas vidas nessa noite. Rabassu decanta labacébria. E quando eu olhei, irmãos, a minha filha daquela maneira, eu me consertei mais ainda, que tem que consertar mais um pouco. E eu falei, Jesus, tem misericórdia, Pai, me ajuda. E Deus foi me dando experiência, sabedoria, porque quanto mais você está na prova, quanto mais seu filho está doente, quanto mais está o marido, quanto mais tem problema, mais você tem que fazer a obra. Eu tenho crente que morre, fala, não vou fazer mais nada. Agora também no prego, agora também no jejum, agora também no oro. Dorme, ronca, irmão, que baba. O anjo passa, o anjo sobe, o anjo desce, o crente tá babando. Aleluia, agora Deus, não desperta na oração, não desperta no jejum, não desperta na busca. E depois quer dobrar o joelho e dizer, me dá bênção, me dá vitória, me dá poder, me dá autoridade. Cadê a intimidade com Deus? Para Deus falar, irmão, esse povo que fica falando, Deus falou, irmão, que Deus falou. Deus não anda falando assim na terra, não, porque os crentes andam preguiçosos. Agora pronto, porque ele não pode ir no banheiro que Deus está falando. Ai, eu estou lá evacuando, Deus está falando. Agora Deus por fim vai estar lá no matrimônio, lá com o homem e a mulher, e Deus está falando lá no meio também, só pode. Aleluia. Que negócio Deus falou. Crente não ora, no jejum, não consegue, Deus falou o quê? Deus revelou o quê, irmão? É a única coisa que Deus está falando e revelando é para jejuar e orar, mais nada. Quem é santo santifica mais, quem é sujo lamia mais ainda. E para a glória de Deus, irmãos, quando eu fiz o outro exame, de 39 mil, depois de 2 meses, as plaquetas dela foi para 166 mil. Aleluia. Rabassu decanta labacé. E aí eu fiz, depois de 15 dias, mais um exame para confirmar, para levar o médico. 252 mil. Porque ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o doutor dos doutores. Crê naquele que fala contigo nessa noite. Aleluia.